Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Empreender, episódio número 1. Eu vou fazer algumas apresentações aqui. Nós temos dois caras aqui, assim, tops, né? Então só precisa entender, esse podcast, ele tem o objetivo de ajudar você a empreender. Ou seja, o que eu preciso fazer para empreender? Se você tem dúvida, não sabe como começar, então eu vou trazer vários convidados aqui que vai te dar uma linha, vai te dar uma ideia do que você precisa fazer para poder empreender. E hoje nós temos duas pessoas que me ajudaram muito no meu início, né? Ou seja, eles foram pessoas que me influenciaram a empreender, porque a princípio eu não tinha ideia de empreender. Mas essas duas pessoas que estão aqui na minha frente, elas me ajudaram bastante. Então aqui, no meu lado direito, nós temos o pastor Edson Quaresma, que já empreende, né? Porque ele é pastor de igreja. Então, a igreja é um tipo de empreendimento muito mais desafiador. Por quê? Porque não envolve lucro, né? Então ele já empreende há mais de 25 anos, né? Atualmente ele ainda conseguiu aí uma grande conquista que ele vai contar para vocês daqui a pouco. E do lado esquerdo nós temos o Marcos Lázaro, mais conhecido como Marquinhos, né? Ele é da nossa igreja também. Ele já empreende. Quantos anos você empreende, Marquinhos? 25 anos. 25 Direto, né? anos já empreendendo, ó. Já quebrou quantas vezes, você falou? No mínimo 2 vezes. Tem muita história. Que lembra, né? Cara, hoje vai ter muita história para contar. Muita coisa boa, já quebrou pelo menos que ele se lembra umas 3 vezes, então vai ser muito bom. Então com vocês, pastor Edson Quaresma, bota as palminhas aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Vidicai, um amigo precioso. E no primeiro momento eu achei estranho, né? Porque um podcast sobre empreendedorismo, mas a verdade é que, como ele disse, empreendedorismo não é só sobre ganhar dinheiro, mas é sobre corações e mentes. Uhum. E eu estava conversando no Uber agora que eu vim, com o Uber que eu vim, e eu fiquei assim, pensando e conversando com aquele amigo, dizendo que Jesus virou o mundo de cabeça para cima. Uhum. E aí eu fui na palavra empreender, que vem do latim, cara, que significa se arriscar. Então, quem é que se arriscou mais do que Jesus? Pagou um preço alto, começou com 12 funcionários e tocou o mundo de cabeça para cima. Eu acredito que o Evangelho e a mensagem de Jesus, embora esse não seja exatamente o tema matriz desse podcast, mas eu acredito que é um grande empreendimento dos céus, onde Deus arriscou o que tinha de mais precioso para que nós pudéssemos estar aqui, para que o nosso amigo do outro lado possa talvez, quem sabe a partir desse podcast, crescer até financeiramente, porque isso não é um problema, isso é uma solução. Muito honroso estar aqui. Obrigado, Caio. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a você. E aqui no nosso lado esquerdo, Marcos Lázaro, o empreendedor das refrigerações aí, né, Marquinhos? E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui convidado aqui do Caio, pastor Edson aqui, uma honra estar com eles aqui, participando desse primeiro podcast meu, que eu nunca fiz, o Caio me chamou. Eu falei que ia me desafiar também em falar um pouquinho da minha história. E estamos aqui, a gente vai dar continuidade nesse tema e vocês vão aprender muito com isso aí. Show de bola. Então eu queria fazer já a primeira pergunta, né? Como que foi o seu início, pastor Edson? Como é que você começou esse empreendimento chamado igreja? Como é que foi? Conta um pouco pra gente aí. Então, é bom que a gente defina os termos, né, para os desavisados não acharem alguma coisa diferente. Mas não é que a igreja seja um empreendimento do ponto de vista mais habitual que as pessoas estão acostumadas a pensar. Mas ela é um empreendimento no sentido de que a gente não está ali para ganhar dinheiro, a gente está ali para absorver propósito. Então, há mais ou menos 26, 27 anos, eu comentava isso ontem na mesa, né? Você sabe que a gente teve uma mesa preciosa. O Senhor colocou uma visão, é como se eu estivesse numa montaria, vendo algo que a maioria não estava vendo. Então, primeira coisa que me parece ser pontual é que se você não tiver uma convicção do que você vai fazer, cara, nem começa. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver, eu não digo inseguro, mas se você não acreditar naquilo que você está fazendo, ninguém vai acreditar por você. Então, o primeiro a ser convencido daquilo que você está fazendo é você mesmo. Eu creio que foi nisso que o Senhor me convenceu. Como eu disse, há 27 anos atrás, a gente começou de uma maneira tão simples, tão pequena, mas o meu coração já era tudo
grandioso, não no sentido da arrogância, mas era grande aonde a gente ia chegar, o destino que a gente ia chegar. E olha que ainda não chegamos, não traçamos, não passamos da linha de chegada, mas algo incrível aconteceu. Então a primeira coisa que eu diria é, cara, revise as suas convicções, veja se de fato você tem um propósito. Eu falava agora com o rapaz do Uber, dizendo para ele assim, cara, quando um homem descobre a razão pela qual ele está disposto a morrer, ele acabou de descobrir a razão pela qual vale a pena viver. Então eu descobri, há 26, 27, 30 anos atrás, a razão pela qual eu estaria disposto a morrer. Eu tenho vivido por isso e para isso desde aquele tempo. Agora, com mais maturidade, mais velho, eu era ainda bastante menino. Hoje eu consigo colocar para fora aquilo que só estava dentro de mim. Hoje eu consigo verbalizar. Mas no fundo já era isso. Uhum. Então, olha só que interessante, né? Acho que uma coisa que ele falou que é bem legal é você ter uma certeza daquilo que você vai fazer. Porque se você fizer só pelo dinheiro, talvez você pare no meio do caminho, né? Sim, porque, entenda, o que nós temos de mais valioso é o tempo. Tic-tac, tic-tac. O reloginho da vida está passando. E as pessoas, às vezes, elas pensam só em ganhar dinheiro. Eu não quero ser um hipócrita, mas a verdade é que existe algo mais nobre do que isso. O dinheiro, a provisão, é uma consequência da nobreza do propósito. Então você vai conhecer gente que é tão miserável, mas é tão pobre que a única coisa que aquela pessoa tem é dinheiro. E você vai encontrar outras pessoas que talvez você diga assim, mas aquele cara não tem nada. Aí você olha para a vida dele, você dá um restinho assim, nossa, aquele cara é cheio de propósito, ele é cheio de vida, dá gosto estar perto daquela pessoa. Então, me parece que empreender também fala muito de coração, de como está teu espírito, né? De como está... Eu creio em Jesus, mas talvez alguém que esteja vendo podcast não tenha a mesma fé. Então, eu vou mudar um pouquinho como está a tua espiritualidade. Isso é importante. Show. E você, Marquinhos, como é que foi seu início? Há 25 anos atrás, o que te motivou a abrir? Você tem hoje 3 empresas, né? 4. Quatro Uma tá parada, empresas. tem 3. Uma tá parada, mas... Hoje você tem aí 4 empresas no total, mas no início foi assim, já começou abrindo 4 empresas, já cheio de dinheiro. Na verdade, assim, o pastor a gente acompanha há muito tempo. Quando eu conheci ele, tinha uns 6 meses que o pastor estava lá, fui para a igreja. Então ele, bem acompanhando minha história toda, ele conhece. Então o meu começo da história do empreendedorismo foi que eu saí de uma empresa e comecei a trabalhar com compra e venda de carro. Eu me lembro até hoje. Isso foi em 99 para 2000. Eu lembro que em 2000, em 99, eu tinha uns 12 a 13 carros na garagem. Eu sei que em 2000 para 2001, eu acabei com uma Kombi financiada em 24 vezes. Eita! Acabou os carros, não teve mais dinheiro. Acabou, não sei se eu fiz um mau negócio, naquele tempo não tinha muito conhecimento. Então eu acabei com uma Kombi em parcelado de 24 vezes. Aí sim me deu uma oportunidade de fazer o quê? Aquilo que eu já tinha aprendido quando eu tinha 16 anos. Eu trabalhava com refrigeração, consertava máquina de lavar. Me deu uma ideia de abrir uma loja. E eu peguei essa Kombi. É o único carro que eu tinha para trabalhar. Abri uma loja em Areia Branca. Ali foi o começo do trabalho. E foi aquela história. Começando, o pastor lembra, ele acompanhava com a gente lá, ele via. Ali foi o começo da caminhada. Ou seja, olha que interessante que o Marquinhos falou, a gente chama de Marquinhos, né? É que foi de uma crise, né? Então, olha só, enquanto muitos estão reclamando da crise, outras pessoas fazem história. Olha só. Né? Que a gente acabou de passar por uma pandemia, por uma crise mundial. Enquanto muitas pessoas perderam dinheiro, muitas pessoas ganharam dinheiro. Então, acho que uma pergunta é, a crise é boa ou ruim? A crise foi boa ou ruim para você nesse caso aí? Naquele momento foi boa. Porque, assim, ela me obrigou a tomar uma posição. Não só aquela, a gente pode falar mais para frente depois da pandemia também. De outras crises, né? Que a vieram. segunda da pandemia foi a que mais afetou. Mas assim, tudo com propósito. Assim, essa em 2001, eu quebrei mesmo, pastor Lembro. Fui montei a oficina, fiquei trabalhando. Além de eu fazer o trabalho da oficina, eu ainda fazia uma entrega para sustentar a casa. Que eu te pegava toda sexta-feira com a Kombi, fazia entrega de produtos naturais, rodava o dia todo para tirar uma diária, para manter os compromissos dentro de casa, para não deixar faltar. Porque a loja, assim, é o que eu falo, empreender é bom, mas ele te dá trabalho. E aonde você quer chegar com isso?
Se você não tiver um foco, um propósito, como o pastor falou, Se perde no você meio do caminho. vai cara. perdendo no meio do caminho. É verdade. Acaba desistindo, né? Então, olha só o que a gente já aprendeu aqui, cara, com esses dois monstros aqui, gigantes aqui. Primeiro, antes de empreender, cara, você precisa de um propósito. Porque se você não tiver um propósito, você se perde no caminho. Segundo, a crise é que vai fazer você prosperar. Olha que louco, né? Ele falou uma coisa que eu, cara, é isso. Na crise é que ele começou a ver outras possibilidades, Olha porque que a coisa. pressão, né, que a vida às vezes coloca, que vai fazer você crescer. Olha que interessante, cara. A Bíblia diz que Davi, dado o momento, diz assim: me foi bom ter sido afligido. Ele não diz, está sendo bom ter sido afligido, porque quando você está na aflição, cara, você quer sair dela. Mas Davi, depois de passar por aquele momento difícil, ele percebeu que havia uma pedagogia e que a aflição preparava ele para planos maiores, para um próximo nível. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, por exemplo, a gente está aqui na sala de podcast do nosso amigo Pedro, é Pedro, né? Preciosíssimo. E, cara, é tudo muito bacana, mas se o Pedro estacionar nisso aqui, cara, grava isso, o conforto ameaça a missão. Se você se sentir confortável, achar que tá com o melhor equipamento e tal, tá bombando a agenda lotada, cara, é 2 anos e tá fechando o podcast. Agora, se você ficar desconfortável, se tiver alguma coisa machucando, te empurrando, porque, cara, alguma coisa tem que te empurrar para frente. Ou vai ser o propósito ou vai ser o desconforto. Então, eu penso que o que o pastor Marcos falou, eu acompanhei esse período, a gente começou junto, né? Praticamente, né, Marquinhos? É que, de uma certa forma, o desconforto fez com que ele se mexesse. E nesse se mexer, ele foi, porque éramos mais jovens, ele mais jovem do que eu, a gente foi descobrindo pelo que valia a pena lutar. E à medida que a gente descobre isso, cara, isso é incrível, isso tem um poder maravilhoso. Aí você vê muito empreendedor que o cara vê um podcast, ou então vê um coach na internet, pensa, não, eu vou ficar rico, eu vou enricar. Como fosse, né, ele acha podia, que vai... né? Aí ele acredita que ele vai tomar banho gelado às 6 horas da manhã, vai gravar 3 videozinhos pro YouTube e vai enricar. Não, irmão. Então, e uma outra coisa importante, porque tem a escassez e tem a fartura. Os homens se perdem muito mais na fartura do que na escassez. Porque na escassez, cara, tu tá em movimento. Na fartura, você dá tá... aquela relaxada, né? Você tá em morte lenta. Então, cuidado com a fartura. A fartura ainda consegue ser mais perigosa que a escassez. E, aproveitando pegar esse gancho, qual foi uma crise assim, pastor Edson, que veio e te fortaleceu, uma crise? Você consegue lembrar na sua trajetória, nesses 25 anos, né, pastoreando a igreja, que nem é algo fácil, imagina, pastorear, sem lucro envolvido, pessoas que não recebem salário, porque estão ali por amor, né? Porque com uma empresa, você tem um salário, então a pessoa ali vai que, mesmo que desmotivado, mas tem um salário no final do mês, ele vai trabalhar em uma igreja, que não tem nada disso, né? Fala pra nós aí. Então, não sei se isso vai soar esquisito, né? Mas a crise é eterna. Eu tô em crise até hoje. E é isso que me manda acordar todos os dias. Todos os dias eu acordo, agora não tanto, mas todos os dias eu acordo pensando assim, será que eu vou conseguir andar? Cara, é verdade. Eu tenho esse drama. Então, eu vivo em crise. E pelo fato de eu viver em crise, eu não posso me dar o luxo de ser frouxo. Então eu tenho que me fortalecer todos os dias. Aí eu me fortaleço em quem? No Senhor e depois na minha família. E depois na minha igreja. Então, se você perguntar qual foi a crise... Não, a crise é constante. Hoje, né? já teve a crise nunca parou. A crise nunca... E provavelmente se parar... assim, é porque esse não é um podcast religioso, né? Mas... se você for na Bíblia, você vai perceber o seguinte, que Josué, quando entrou na Terra Prometida, ele foi ali tomando ele tem que brigar com cerca de 31 ou 30 reis. Não dava tempo nem para respirar. Eu penso que na minha vida tem sido assim. Eu não tenho tido tempo para lamentar. Você sabe que eu sepultei meu pai tem cerca de 9 dias. Foi difícil demais, dói muito. Até que o Senhor falou, ok, filhão, já deu, né? Agora, vamos parar de chorar, porque você está com 57 anos e tem muita água para rolar. Vamos para cima?
Eu falei, então vamos, Senhor. Enxuguei a lágrima e partimos. Você sabe que a gente estava com passagem comprada, tínhamos que viajar Sim. para Itajaí. Então, eu acredito que a minha vida é uma vida que vive numa boa crise. Uhum. Então, é isso. É meio esquisito isso, É, né? né? Uma crise constante. É. E aí, Marquinhos, depois desse momento de crise aí, né? Meio que você quebrou a primeira vez ali, né? Que você começou com o negócio de carros. A gente montou lá a loja e o pastor também lembra, vou sempre falar porque ele acompanhou esse trajeto todo comigo. Uhum. Mas ficou mais ou menos um ano, eu estava com a sociedade, a gente rompemos essa sociedade porque houve uma confusão entre nós, umas coisas que eu não aceitava. Não nós. Não, ele não. dentro ele da meu pessoa, sócio, sim, ele sim. meu sócio. A gente não gostava de algumas coisas, mas enfim. O que eu fiz? Deixei a loja todinha para ele e fui para meu fundo de quintal de dentro de casa, Caraca, dentro da você garagem. deixou a loja. Deixei a loja montada. Mas deixa eu abrir um parênteses que eu lembro bem disso. O que Deus fez, cara? Deus pegou o Marquinho e tirou Ló de perto dele. Ah, né, aí, ó, Ele tá era o vendo? Abraão. Enquanto Ló estava por perto, Aí não confia, conseguia né? ver. Porque, cara, não adianta. Uma dica importante, você que vai empreender, seja no que for, escolha bem com quem você vai andar, cara. Cara, isso A aí, probabilidade de dar errado isso aí é ouro. é que tu absurda. falou. Uhum, Então, é melhor andar sozinho. uhum. Agora, se for andar com alguém, cara, escolha alguém. E não e necessariamente, porque a gente olha assim, quem é o mais virtuoso, quem é o mais habilidoso. Mas, cara, ouro em pó são os mais leais. É isso. Às Aí. vezes o cara não tem a virtude, ele não tem a Mas ele é leal, habilidade, né, cara? mas ele é leal. Aquele cara vai ficar contigo, mano. Aquele cara vai te acompanhar, ele vai chorar contigo, vai celebrar a tua vida e vai alegrar com você. Eu sei porque eu me lembro disso, o Marquinhos tá falando, deu muito certo, né, a sociedade. E o Marquinhos, porque eu me lembro da época, desculpa te interromper, meu Não. amigo, mas ele meio que deixou para trás, ele para não brigar, deixou para trás e voltou para dentro de casa. A gente tá falando de um cara que foi para uma garagem trabalhar, cara. Caraca. Eu sei porque eu estava olhando aquilo tudo, eu acompanhei de perto, eu estava junto, na verdade. Uhum. E o Senhor começou a prosperar o Marquinho. E o Senhor começou a prosperar, olha que coisa interessante, a prosperar pessoas que estavam ao redor, no ecossistema do Marquinho. Por quê? Porque, de repente, eu creio, ele pode falar por ele mesmo, deu um cleque e ele começou a colocar nobreza no que ele fazia. Porque, amigo, você pode ser nobre vendendo passagens aéreas internacionais e você pode ser nobre Trabalhando no consertando fundo de máquina quintal, de lavar. né? A nobreza não está no que você faz, mas em quem você é. Ó, E aí começou a surgir, Marquinhos ainda era muito jovem, mas começou a surgir esse homem maduro e nobre na vida do Marquinho. Desculpa te interromper, Não, meu é amigo. isso não, mesmo. show, show. Então, E aí aí? fui lá, montei, né? O pastor lembra, montei no quintal e fui embora. Fui tocando trabalho, tocando. Aí pintou a oportunidade de montar uma outra loja, onde era aquele salão de beleza da Rosinha, que é a irmã dela, da minha esposa. Ela fechou lá, eu fui montei a lojinha de esquina, fiquei 2 anos, onde pintou uma oportunidade que aquilo foi tremendo. Acho que foi Deus me dando, né? Uhum. O colega falou, vou fechar uma loja em Nova Iguaçu, vai pra lá, fica com tudo dentro, vai pagando aos pouquinhos, assume a loja. Caraca, caiu um colo praticamente. Aí ali foi meu caminhar, entendeu? Eu peguei aquela visão, não fiquei com medo, assumi a loja toda, paguei tudo ele, o material todo. Ali eu não tinha nem legalizado a empresa, não conhecia o que era legalizar. Foi a primeira empresa que eu botei, foi a MR 2010, quando eu legalizei em 2007. Uhum. Aí eu Então comecei. ali foi assim, a coisa mais formal, Ali foi mais formal, né? Foi começando a preparar a coisa, formalidade, entendeu? Porque eu não tinha, até porque não tinha empresa, não tinha CNPJ, eu não fazia essas coisas, não existia ainda, né? Uhum. Não tinha conhecimento, trabalhava, era de E boca era a boca. outro tempo, né, Era Marquinhos? outro Isso é tempo, 2000 e... Foi 2007 quando eu 2007, montei. né? Tem tem quase muito 20 anos já. É, o Brasil funcionava de outro jeito, né, cara? Não tinha Olha- tecnologia. Olha só que interessante que ele falou, gente. Ele falou uma palavra que eu acho que define aqueles que têm perfil para empreender. Será que todos têm perfil para empreender? Será que todos nasceram para empreender? Mas ele falou uma palavra: coragem. Coragem. Por quê? Porque, cara, empreender já é difícil, porque acho que a estatística mostra que 80% das empresas morrem nos primeiros 5 anos. 80%, né? E ele falou uma palavra, cara, coragem. E você? Você vai ter coragem? Você tem coragem para sair dessa pseudo, né, estabilidade do seu emprego, da CLT, para empreender? Eu queria que vocês comentassem sobre coragem. O quanto que coragem é importante, seja para empreender igreja, então, meu Deus, né? E para empreender no seu negócio. Fala um pouco aí Caio, sobre coragem. eu vou falar de coragem, mas eu vou dar um sinônimo que no português não é para coragem, que é humildade. Olha que coisa interessante.
O cara que vai empreender, veja, eu não sou um expert em empreendedorismo porque eu sou pastor. Uhum, Então, assim, eu trabalho por propósito. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente faz o que faz. Ponto. que eu acho que é o mais difícil. O Né? mercenário, se você tirar o dinheiro, você tira a mão de obra do cara. O pastor não, irmão. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele continua fazendo. Às vezes ele faz melhor sem dinheiro do que com. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, eu tenho 57 anos, então o que que eu faço? Eu comunico o evangelho. Eu falo de Deus. Isso está no meu sangue, está no meu DNA. Eu preciso comunicar a boa nova. Eu preciso sair daqui deixando um pedacinho de mim com o Pedro, cara. Eu sei que ele tá, cara, vê podcast todo dia, deve estar, sabe, saturado de ver tanta gente falar, mas eu quero ser inesquecível na mente desse cara. Essa é a minha natureza. Só que, ao passar do tempo, você vê, ó, cara descolado, bonito, novo, e eu velho, feio, careca. Como é que eu consigo comunicar com o Pedro, cara? Como é que ele vai ouvir a minha mensagem? Ou a mensagem que eu carrego? Aí eu aprendi uma coisa. Você tem que ter humildade para andar com quem já chegou onde você não chegou. Então, o que que eu tenho feito? E aí tem que ter coragem para ser humilde. Porque, por exemplo, eu tenho 57 anos, às vezes estou com um pastor jovem de 30 e o cara chegou em lugares que eu não cheguei, ele sabe coisas que eu não sei, ele tem uma palavra que eu não pra tenho. chegar ali. Mano, Me ensina. eu abaixo a Caraca, cabeça e diz assim, vou te legal ouvir, isso. cara. Uhum. Então, eu acho que, eu volto a dizer, que talvez o pulo do gato para qualquer coisa que você vai fazer é com quem você anda. Porque se você andar com a pessoa errada, e aí tem aquela questão da coragem no sentido de que você não vai andar por sentimento. Você vai andar por intencionalidade, até que a intencionalidade se torne um sentimento. Por exemplo, eu estou aqui, o Pedrinho está ganhando uma grana para fazer o podcast. Cara, sem problema, faz parte do show, beleza? Mas pode ser que mais tarde, porque hoje é intencional. É um serviço que ele presta, a gente paga pelo serviço e vida que segue. Mas pode ser que mais tarde o Senhor faça com que haja liga entre nós. E o Pedro liga assim, Edson, cara, me ajuda aí, o que que foi? Cara, ora pela minha vida. Ora aí pelo meu negócio, porque eu estou sentindo vontade de expandir. Então, está rolando um contrato, eu não sei se... Ou seja, vai dando liga, mas no início, você tem que ter a humildade corajosa de escolher andar com pessoas. E tem que escolher bem, tem que ser uma escolha assertiva. Isso no meu caso, né, como pastor. Só que o Marquinho, ele tem uma coisa que você não falou. Ele é empresário, um empresário, no meu modo de ver, significativo na nossa cidade. Mas ele também é pastor. E ele tem uma coisa que eu não sei se eu conseguiria. Ele é pastor de muitas ovelhas da igreja. Ou melhor, ele é o patrão de muitas ovelhas da que igreja. ele pastoreia também. Cara, eu olho para aqui e digo assim, não, cara, tu é um herói, porque eu já tinha goelado em 5 aqui. É claro que carinhosamente falando, né? Então, é assim, ele carrega isso, né? Sim. Desculpa, Marquinhos, mas é porque Não. eu fico empolgado com a história do Marquinhos. É top, porque ele é um né? Essa testemunho história para muita gente. é bom que eu extrair caldo dessa... Se você... Cara, o Marquinhos tem muita coisa para dar. Não, Ele tem muita... vou extrair, irmão. Vou fazer assim, ó, para sair o caldo. E aí, Marquinhos, ele falou uma coisa muito interessante, né, pessoal? Que sobre andar com as pessoas certas. Inclusive, o que ele está falando, eles são responsáveis por eu estar aqui fazendo seu podcast sobre empreendedorismo, porque foram eles que me influenciaram a influenciar. Eu era o cara do concurso público. Eu gastei, sei lá, 10 anos da minha vida só estudando para concurso público, e meu sonho era trabalhar na Petrobras, numa multinacional, alguma coisa do tipo. Mas eles sempre... Eu lembro que uma vez eu cheguei pro pastor Edson, falei, poxa, eu tô com um projeto assim, 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 convidei meu chefe na época para participar do projeto, e ele não quis, o que você acha? Ele, mas você precisa dele para quê? Para fazer isso? Falei, cara, que é verdade. O que eu preciso dele para poder fazer isso? Então ele começou a me questionar, fazer perguntas para que eu saísse da minha caixinha. Porque eu vivia numa caixa, assim, né? E quando você empreende, cara, você sai de fora de várias caixas, você aprende várias habilidades, né? E foi por causa de pessoas que me influenciaram. Então, a pergunta é, se você continuar andando com pessoas que não têm essa vontade de que querem ser CLT ou que querem estar para concurso, cara, é muito difícil você querer empreender. Então, você vai precisar mudar as pessoas que andam com você. E nessa época, Marquinhos, quem foram assim, as pessoas conseguem lembrar pessoas que te influenciaram, que incentivam? Quem foram as pessoas que mais te incentivaram
a empreender? Fala pra nós aí. Caio, assim, eu já vinha nesse ramo, eu mesmo resolvi ter esse apontamento em fazer, em criar isso e falei, cara, eu com jeito, pastor, vou montar uma loja e vou cair para dentro, vou fazer, vou consertar máquina, vou fazer. E o pastor sabe que assim, onde o meu foi maior forte. Eu comprava máquina em ferro velho para reformar e consertar. Eu comprei uma sucata, eu vim com uma Kombi, mais de 50 máquinas de um rapaz que desfez, botei tudo no quintal. Aí você vê, em 2007 eu consegui montar aquela loja em Nova Iguaçu. Em 2009, 2010 apareceu uma oportunidade para 2009, 10, onde eu comecei a comprar lote de leilões. Era até a compra fácil que fechou na Avenida Brasil. Eu comprei naquela vez, foram 5 caminhões de material. O pastor vai lembrar, porque assim, não tinha nem onde botar. É muita Eu espalhei em coisa. vários E aí lugares. tu foi, tipo assim, um risco gigantesco, né? É. De você comprar e de repente não conseguir vender, né? E assim, eu. 5 caminhões. Mas eu sabia que eu ia vender com. É, beleza, mano. O cara é bom, né, mano? Trabalho com as coisas, não tem nada que não seja vendido. Sempre tem um preço para cada um. Aham. E o que eu fiz? Uma semana depois, deram uma denúncia daquela mercadoria nossa. Caramba, denunciaram. Falando que era carga roubada. Meu Porque Deus. eu guardei em casa, vários lugares. Ó, a crise aí de novo. A A polícia- crise tá sempre no ET na porta, né, Aí você mano? bateu Caramba. lá, aí aquilo ali me desanimou, cara. É mesmo? Mas detalhe, tudo com nota Tudo fiscal. com nota. Aham, certo. tudo certo. Aí eu Ah, cara, a apresentei, inveja é complicado. aí eu apresentei as notas, eu falei, sabe como é? Aquilo me chateou. Aham. Eu falei, sabe como é? Vou parar, vou fazer mais isso não. Vou parar que você Eu tomou um comprei, tombo, né, cara? eu comprei por um valor X lá. Comprei, vou botar um valor simbólico. Comprei por 50 mil. Aham. Eu tava disposto a vender por 20 mil aquela mercadoria toda, não querer mais. Uhum. Aí um rapaz, O cara quer perder uma grana, né? até o galpão que eu tô hoje alugado, é desse senhor que faleceu. O senhor Ramiro falou, não, vou te emprestar um galpão. Era um galpão que ele tinha em Santa Amélia. Você leva tudo pra lá. Uhum. Aí eu levei o material todo, recolhi, mandei o compra fácil lá, refazer a nota com o endereço, e fica tudo legalzinho, guardei lá. Aí comecei a botar em leilão pra vender, porque era muita mercadoria, cara. Era muita Era muita mercadoria. mercadoria. Eu sei que esse valor que eu comprei, eu fiz 10 vezes mais do valor Caraca, mano. Aí, ó. no leilão. Nós temos aqui um cara que tá sempre em busca de oportunidade, cara. Empreender é isso, cara. Tem sempre uma oportunidade pra você fazer um dinheiro, né? E aí, continua, Aí ali- cara. Tá top. O que eu fiz? Eu falei, pastor, vou comprar um terreno, fazer um galpão, porque esse é o coisa. Uhum. Aí comprei um terreno em São Leopoldo, fiz o primeiro galpão. Aí onde eu falei, pastor, lembra? Eu lembro dessa inauguração Falei, desse pô, tenho galpão. maior vontade de pegar uma autorizada pra trabalhar. Esse era o meu sonho. Eu nunca desisti de não pegar uma autorizada. Aham. Aí em 2011, 2012 pintou a oportunidade. Pra tu ser Passou autorizada, autorizada Electrolux. Electrolux. Aí eu fui, montei tudinho. Ali eu já tava endividado, que eu tava botando pra poder. Tava pegar crescendo mais dívida ali, né, já, pá? após acabar de fazer o galpão, me endividei, tava com muitos empréstimos, entendeu? Pra poder finalizar o galpão. E o pastor vai lembrar. Tudo prontinho pra trabalhar. O cara me chama uma semana pra começar o trabalho. O que vê? Cara, a gente não pode aceitar o nome fantasia que você botou aqui. Ah, tá brincando. A empresa não aceitou. Você tem que mudar. Tem que mudar o nome. O nome fantasia era Jesus Te Ama. Jesus te Cara, ele não aceitaram por Aí não causa do aceitou. nome Jesus Não, mesmo. aí eu falei, cara, assim, eu não consigo mudar. Eu conseguiria mudar, cara. Aham, Ali eu falei com Deus, eu não vou mudar, não. Pra mim, assim, eu tenho até uma afronta. aham. Assim, eu endividado, eu falei, não vou mudar. Eu poderia gastar ali naquele tempo, hoje eu gastaria uns 500 reais pra mudar. Só pra mudar o Eu nome. falei, cara, eu não consigo mudar. Se vocês quiserem, a gente vai trabalhar. Agora, Se se a gente não- entrar pra trabalhar, lá na frente a gente muda com calma, só que Uhum. se mexesse agora. Aí passou o tempinho, não, aí liberaram o trabalho. Tá lá, ó, Aí ele é, Jesus Te Ama. Jesus chama, tá lá até hoje. Esse mas foi uma posição minha, esse é outro, Uhum. com medo de perder. Essas coisas a pessoa tem que entender. Tem certas coisas. Entendi. Porque são seus valores, né, cara? Seus princípios ali. E ali Você eu não não- e negociou ali- o princípio. E ali eu não ia abrir mão. Uhum. Não ia abrir mão mesmo. O pastor sabe que eu não ia abrir mão. E aí você vê. Aí em 2013, trabalhando legal. Em 2015 eu montei a segunda empresa. Caraca, já em 2015, 2 anos já foi a segunda. A segunda empresa em 2015, qual o nome fantasia? Qual o nome? Deus é fiel. Deus é fiel. É. Acabou, ele aceitou. Aí em 2018 eu montei a terceira. Rei dos Reis. Rei dos Reis. Ah, Jesus O te interessa- ama, o Deus é fiel, é rei disso do aí, rei, que irmão. às vezes a pessoa procura lugar, né? Aham. Eu tive muita dificuldade com o lugar. Uhum. O primeiro lugar que eu botei uma empresa foi na Barra. Arrumei um lugar para trabalhar, não arrumei nada. Arrumou nada. Uma das empresas dessa estava em Nova Iguaçu. Quebrou. Quebrou. Mesquita. Quebrou. Caramba. As 4 empresas hoje estão em Belfor Roxo, todas as 4 Tudo sólidas. prosperando. Aí eu pergunto, uma cidade que ninguém, Ninguém dá Danado. nada, né, cara? cidade maravilhosa, mas isso tudo
É você acreditar. É acreditar. Né? E hoje eu vou levar para algum lugar? Não. Se Deus mandar eu levar, não. Senão vai ficar as 4 ali. Vou ficar ali, né? Até Deus permitir. Top demais. E aí, meu amigo? Cara, muita coisa, hein? Muita Eu tô coisa. vendo o Marquinho falar, tô lembrando. De porque vários, eu você tava participou de nisso tudo isso, né, cara? né? Mas quando eu tava vindo pra cá, você sabe que eu já trabalhei aqui em Copacabana, Leblon, Ipanema, Copacabana, né? A princesinha. A princesa. Então, e nós estamos falando, para quem nos ouve, talvez isso para alguns seja até uma razão para sair do podcast, mas se eu fosse você, não saía, não. Porque o que o pastor Marcos está falando, o meu amigo Marquinho, é de uma cidade chamada Belfor Roxo. Uma cidade que é periferia, que as pessoas dizem que é feia, mas o Senhor escondeu uma riqueza ali. E a riqueza não é só de dinheiro, é de pessoas. Então eu vinha para cá e ficava olhando para o céu de Copacabana, para o céu do Leblon, porque eu transitava tudo isso aqui. Mas sabe, quando eu olho para o céu de Belfor Roxo é diferente. Então eu acredito que você tem que ter... Porque você vai perceber o seguinte, vira e mexe, o Marquinhos está falando do empreendedorismo, mas a nobreza do propósito começa a sair para fora. Ele vai falar de Deus, não tem como. Não tem como, né? Não tem cara? como, Não tem faz como. parte da natureza. Então, eu penso que uma vez que você encontra o propósito, você encontrou tudo. E o Marquinhos encontrou o propósito dele, encontrou uma família, o Senhor deu uma esposa preciosa, deu 3 meninas, né? 3 meninos. 3 filhas lindas. Então, assim, o que um homem pode querer mais, né? Liberdade. Eu acho que isso é forte demais, cara. Eu acho que a gente poderia passar falando de muitas... Ó, faz assim, faz assado. Mas, sobretudo, você saber o que você quer em Deus, cara. Então, você que está aí do outro lado, deixa eu te falar uma coisa. Tua angústia não é porque você não tem dinheiro, não é porque você talvez quebrou 2 ou 3 vezes, porque eu já vi o Marquinhos quebrar algumas vezes. A gente estava junto, né, Marquinhos? Tava junto. A gente estava junto. A tua angústia é porque te falta algo maior. Te falta um propósito que só o Criador pode te dar, cara. Deixa eu falar uma coisa sobre Belfor Roxo, para quem duvida. Tem uma palavra na Bíblia, olha que coisa interessante, Pedro, em que tem um profeta Jeremias e Deus fala assim, ô Jeremias, vamos conversar. Eu quero que você compre uma terra. Só que Babilônia estava sitiando, então ia ser tudo tomado. É mais ou menos como se comprar um lugar que vai vir uma nação estrangeira e vai tomar tudo. Cara, isso é loucura. Como é que você vai investir num lugar que ninguém quer investir? Vamos comprar um flatzinho em Copacabana, vamos investir de frente para a praia, mas em Bel não, né? Mas a gente tem uma palavra. Porque o Jeremias foi lá e comprou a terra em Anatote. E Deus falou assim, faz 2 escrituras, uma fechada e uma aberta. O que isso significa? Qual é o apontamento? A aberta era para aquela geração. Era um tempo difícil, um tempo de cativeiro, mas a fechada era para a próxima geração. Sabe o que significa isso para nós? Que nós estamos vendo a escritura aberta. Uma cidade difícil, uma cidade cheia de desafios, que é Belfor Roxo. Essa é a escritura que todo mundo vê. Mas a gente viu a fechada. Nós temos um segredo. Nós temos uma informação privilegiada. E quando a gente abriu no nosso coração a escritura fechada, a gente viu uma cidade mudada, uma cidade próspera, uma cidade que está crescendo. Cara, eu fico emocionado com isso. A gente viu uma cidade diferente do que é hoje. Então, nós estamos gastando a nossa vida porque nós vimos a escritura fechada sendo aberta diante de nós. Amém. Isso aí, cara. E aí eu estou pregando, né? Não pode. Não consegue, né, pastor? Não adianta. Em podcast de empreendedorismo. Depois você edita esse negócio aí, corta. E aí, já vamos caminhando já para o fim do podcast. Queria que você comentasse aí o que você mais gostou desse podcast. Deixe seu comentário. E só para a gente resumir, a primeira lição que nós aprendemos hoje aqui foi sobre propósito. Eu acho de extrema importância, antes de você empreender, saber o porquê você está empreendendo. Porque senão, cara, é tanta pancada que tu vai sofrer que você vai acabar desistindo no meio do caminho, né? E depois nós aprendemos sobre coragem, né? Que como é fundamental que você tenha uma corajosa humildade, como o pastor Edson falou aqui, né? De querer andar com pessoas que chegaram em lugares que você não chegou ainda, que essas pessoas são fundamentais para te influenciar no teu caminho de empreendedorismo. E depois nós aprendemos também sobre a crise, que a crise é ela que vai fazer
você crescer. E pra gente finalizar, e aí como é que foi, Marquinhos? Depois você montou autorizada, depois autorizada teve alguns baques ainda aí, né? Ou parou Não, tive de acontecer problema. Conta pra nós um pouco mais Em aí. 2015 eu montei essa empresa, só que assim, apertou de novo, né? Uhum. Apertou. Onde eu fiquei com uma dívida muito alta com os bancos. Porque assim, entrou um novo trabalho, que era para atender um grande varejista. Sim. Montei todo um galpão, uma logística que eu nunca sei, cara. Eu olho, eu não tenho medo de fazer. Uhum. Eu só vou saber se vai dar certo ou errado se eu entrar. Porque às vezes a pessoa assim, eu conheço um amigo aí Ou que seja, tu é falou, o cara que arrisca. eu tenho uma Vai lá e vontade de montar arrisca. uma loja. Ah, mas será que vai dar certo? Irmão, Esse pensamento não existe, não entendeu? existe. Você vai montar e vai trabalhar para aquilo que der certo. Uhum. Se não deu, mas você fez aquilo para isso dar aí. certo. E o que aconteceu? Eu montei uma loja, isso foi em 2016, dividei todo para um galpão novo, aquele que a gente está hoje, você conhece lá. Aham. O trabalho entrar, para atender 2.000 produtos mês, me endividei E não entrou. e fiquei 6 meses sem fazer nada. Cara. Pagando aluguel, pagando funcionário, nada. Caraca, mano. Aí ali eu me quebrei. Aí quebrou De novo, legal, firma A legal. outra empresa eu quebrei porque eu tinha um recurso daquela empresa para poder sustentar essa. Uhum. Então eu usei todo aquele recurso. Mas graças a Deus, cara, as coisas foram fluindo. Hoje essa dívida todinha já foi paga. Já quitou. Não deve nada. Essa nova empresa tá legal, tá sólida. As outras empresas tá tudo bem. Mas assim que eu digo, o pastor me acompanha. Hoje, meu empreendedorismo, meu propósito hoje de empreendedorismo é no reino. Uhum. E hoje a gente vive o que hoje? O pastor me ensina muito. Cara, hoje eu quero viver na honra, cara. Uhum. É honrar o Senhor. Porque assim, chegar onde eu cheguei, cara, 1% do meu braço fez, cara. Uhum. 99% foi Deus que me fez. Mas porque eu permaneci. Algo eu conquistei aquilo ali por permanecer e confiar naquilo. Porque também se você não confiar, você vai largar. Uhum. Mas 99% do que eu fiz Foi tudo Deus. Foi Deus. Não tem como, entendeu? Top, Quem me cara. conhece sabe que não foi eu, pô. Mas é tudo uma disciplina, um entendimento. E hoje, cara, o pastor sabe. Hoje a gente ama viver pro Senhor e viver pelaquela cidade. Foi aquela cidade que nos abençoou. O pastor fala, quando foi para Babel foi com um colchão em cima Uhum. do opalão dele, 3 marchas, uma casinha lá e foi para lá, pô. E onde prosperou, né, pastor? Assim, uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas quando eu fui para Bel, eu não fui porque quis. Eu fui porque eu não tinha para onde ir. Então, é o que sobrou, é o que tinha. Eu não tinha absolutamente nada. Hoje eu estou em Bel, não é porque eu preciso, é porque eu quero. Uhum. Porque o meu prazer está nos atos do Senhor, só que lá tem um bom ato. E eu me satisfaço naquele lugar. Mas eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, já que você está sintetizando, Uhum. é que a gente está falando muito de andar com pessoas, né? Na medida em que as pessoas vão amadurecendo, elas vão começando a descobrir quem as celebra e quem as usa. Isso é importante. E sabendo disso, sobretudo no meio empresarial que não tem a ver com igreja, né, de comunhão, mas no meio empresarial, as pessoas vão aprendendo quando elas vão discernindo quando elas estão sendo usadas e quando estão sendo celebradas. No meu caso, eu já orei para Deus, Senhor, me usa. Uhum. Como é que Deus vai me usar? Através de pessoas. Então, às vezes, as pessoas me usam, eu não tenho problema com isso. Uhum. Mas eu sei que eu estou sendo usado. E eu também sei quando eu estou sendo celebrado. Mas por que eu estou falando isso? Que eu quero chegar num lugar. Quando você for aproximar de pessoas para, em humildade, aprender com elas, em geral, essas pessoas já foram tão usadas que elas vão criando mecanismos de defesa que são de seleção. E tem que criar mesmo, porque senão, cara, vão botar um canudinho na costa daquele cara e vão tirar tudo. Então você tem que estar disposto nessa humildade a ir rompendo essas camadas, a ir insistindo, até que você acessa o coração. Só que você tem que ter um coração também. Porque assim, eu sei que isso é loucura, mas, cara, você está me ouvindo aí do outro lado, se você quer empreender só para ganhar grana, esquece, irmão. Você tá bem abaixo daquilo que é o propósito primário da coisa. Agora, se você quer empreender para fazer algo nobre nessa terra, para deixar um legado, para fazer algo justo, algo que é sábio, pode ter certeza que Deus vai estar contigo. Mas você não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de gente na nossa vida. É verdade. Assim, Marquinhos tem sido um bom amigo. Marquinhos é minha ovelha.
é mais novo do que eu, mas tem algumas coisas que eu digo assim, Marquinhos, o que você acha disso? Uhum. Porque naquela área eu reconheço que a capacidade dele de enxergar é maior do que a minha. Uhum. Qual o problema disso? Mas para a gente adquirir essa, vamos dizer, essa parceria, foi um processo, não foi 1 nem 2 anos, né, Marquinhos? Não. A gente caminha junto há quantos anos? 25. 25 anos. anos de caminhada. Isso é importante. Top. Bom, já estamos iniciando, já estamos para o fim do podcast. Primeiro podcast Pode Empreender. Eu queria que vocês deixassem aqui, se eu fosse seu filho, né? Se seu filho estivesse aqui agora, te pedindo um conselho, pai, o que eu preciso fazer para me dar bem no empreendedorismo? Qual conselho vocês dariam? Começando com o nosso pastor Edson. Nossa, fala para nós. boa pergunta, né? Ela merece uma boa resposta. Eu vou ser pastor, né? Então eu vou dar a resposta como pastor. Ame a Deus acima de tudo. Não seja arrogante. Não pise em ninguém. Se você estiver passando por um mau momento, desfrute dele. Para quando você estiver vivendo um bom momento, aprender que o bom momento é fruto da pedagogia do tempo difícil. Uau. Esse seria o Você conselho. vai dar um bom corte, hein? Top. Muito obrigado, meu amigo. E eu vou fazer a mesma pergunta para o pastor Marcos Lázaro. Qual conselho você deixa aí para o pessoal que quer empreender? É o que o pastor falou, né? O difícil é você falar assim, e não usar Deus, né? Porque assim, hoje Rebeca, né? A mãe já tá casada, tá Uhum. mas a Rebeca, eu ensino muito a ela e compro alguns cursos para ela fazer, para ensinar ela a fazer, empreender. E a primeira coisa que eu falo com ela, meu filho, você tem que estar em Deus, ter uma visão, porque assim, a primeira coisa é porque é muito assim de falar, né? Mas assim, não tem como fugir. Uhum. Qualquer empreendedor colocar Deus na frente, Já era. não tem como dar errado. tem Se você como dar botar errado. Deus na frente e permanecer naquilo ali, não tem como dar errado. Eu vejo isso hoje, né? Com essa caminhada de 25 anos. Cara, hoje, o pastor vê meu coração. É pro reino. Não tem como não ser que Deus cai. Uhum. O que ele me deu hoje, pô, a gente vive uma vida assim, né, pastor? Pô, vivemos lá atrás e a gente vê a dificuldade. E chegar onde chegou. Hoje vive jeito de rei, Cara, né, irmão? Mas assim, foi tudo esforço e permanecer. A minha dica que eu dou hoje é que a pessoa tem uma missão e um propósito. Se isso estiver em primeiro lugar, ela vai longe. Vai longe. Eu posso acrescentar Claro, uma coisa, Caio? sim. Jamais pise em alguém, cara. Isso aí. Não cresça subindo em cadáver. Uau. Tem gente que faz tudo, né? Não, é pelo meu negócio, é pelo... Assim, você não pode fazer de sonhos mortos o teu pódio. Uau. Então, assim, cresça, cara. Eu acho que Deus quer que você tenha fartura, eu acho que Deus quer que você tenha abundância, mas não às custas da desgraça de alguém, não pisando sobre pessoas, não trapaceando, não... Por que eu falo isso? Porque eu tenho acompanhado a vida de pastor Marcos como empreendedor, porque eu não sou um empreendedor, essa que é a verdade. E eu vejo o Marquinhos assim, o Marquinhos é um empresário muito rígido com as pessoas, mas eu nunca vi um cara tão justo. Na verdade, mais do que justo, tão nobre no trato com as pessoas. Sem pisar em ninguém, sem ser arrogante com ninguém, sem olhar altivo. Porque parece que o cara às vezes cresce um pouquinho, fica tão grandão, né? E, na verdade, cara, a vida de um homem é de 70 anos. Quando muito, 80. E o que Depois passar disso é acabou. enfado e canseira. Pense nisso quando você começar a ganhar dinheiro. Tá certo. Muito obrigado, gente. Então, vamos encerrar o primeiro podcast. Pode Empreender. Estaremos aqui, não sei quando agora, mas vai acompanhando aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Para mim é uma honra poder fazer o meu primeiro podcast com vocês. Muito obrigado e nos vemos. Tchau, tchau. Um abraço.